Olá! Hoje a gente vai explorar uma das maiores, se não a maior, conquista da humanidade. Uma invenção que literalmente encolheu o nosso planeta e mudou a civilização para sempre. Estamos falando, claro, do avião. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, vamos começar com um número que é, bem, impressionante. 4 bilhões. Essa é a quantidade de passageiros que a aviação comercial transporta todo santo ano. É como se mais da metade da população mundial pegasse um voo a cada ano. Pois é, essa máquina incrível conecta culturas, economias, famílias, o mundo todo. Mas a grande questão é, como é que um sonho tão antigo que parecia pura fantasia virou algo tão comum no nosso dia a dia? Ok, vamos mergulhar nessa história. A verdade é que a vontade de voar é tão antiga quanto as nossas próprias histórias. Por milênios, a gente olhou para os pássaros com aquela inveja, sonhando em um dia poder fazer o mesmo. Esse sonho começou lá atrás, como um mito. Todo mundo conhece a história de Ícaro voando perto demais do Sol. Depois ele foi parar na ciência, com os esboços geniais de Leonardo da Vinci. Mas quem realmente mudou o jogo foi um inglês, George Cayley, que lá em 1799 definiu os 3 pilares do voo moderno: sustentação, propulsão e controle. Foi ali que a fantasia começou a virar um problema de engenharia a ser resolvido. E que problema, hein? O final do século XIX e o comecinho do século XX viram uma corrida global, de verdade. Inventores de vários países estavam numa competição acirrada para ver quem seria o primeiro a conseguir o tal do voo motorizado. E o progresso foi assim muito rápido. Tudo começou com os voos super corajosos de planador, de Otto Lilienthal, que provaram que era possível voar em algo mais pesado que o ar. Daí, em 1903, os irmãos Wright alcançaram um marco fundamental. E só 3 anos depois, o nosso Santos Dumont fez uma demonstração pública que deixou o mundo de queixo caído. E aqui a gente entra naquela famosa discussão sobre o primeiro voo. É bem interessante, olha só. Os irmãos Wright, em 1903, conseguiram o primeiro voo que foi sustentado e controlado. Um feito técnico assim, gigantesco. Já o Santos Dumont, em 1906, fez o primeiro voo público, decolando por conta própria, sem ajuda de catapultas e com certificação oficial na Europa. No fim das contas, os dois foram pioneiros e as conquistas deles foram essenciais, cada uma a seu modo. Mas vamos dar uma pausa no quem e no quando para focar no como. Essa é a pergunta que deixou a humanidade curiosa por séculos. Pensa bem nisso. Uma máquina gigante de metal, pesando centenas de toneladas, simplesmente flutuando a quilômetros de altura. Parece mágica, né? Mas é pura física. Como é que isso funciona? A resposta para essa pergunta está numa única palavra: sustentação. Essa força que empurra o avião para cima, lutando contra o peso dele. É basicamente o segredo que permite que uma coisa muito mais pesada que o ar consiga voar. Então, qual é o pulo do gato? Muita gente aprendeu que a sustentação acontece porque o ar passa mais rápido por cima da asa, mas a realidade é um pouquinho diferente. O principal fator é que o formato da asa e o ângulo em que ela corta o ar forçam o fluxo de ar para baixo. E aí entra a terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma reação. Ao empurrar o ar para baixo, o ar faz o quê? Empurrar a asa para cima. Simples assim. Essa ação também acaba criando uma diferença de pressão, com mais pressão embaixo e menos em cima, o que ajuda a completar essa força de sustentação. E depois que esse segredo do voo foi desvendado, a evolução do avião foi, assim, meteórica. A velocidade do avanço tecnológico foi uma coisa impressionante. No comecinho, era tudo sobre a hélice. Motores a combustão, parecidos com os de carros, giravam as pás que puxavam o avião pelo ar. Essa foi a tecnologia que dominou por décadas, desde aqueles biplanos frágeis da Primeira Guerra até os caças superpotentes da Segunda Guerra. Mas aí veio a grande revolução, o motor a jato. A partir de 1939, essa tecnologia mudou completamente as regras do jogo. Os aviões ficaram muito mais rápidos, conseguiam voar mais alto, mais longe, e isso abriu as portas para a era moderna de viagens aéreas para todo mundo. E por um tempo, parecia que o futuro seria ainda mais veloz. Aviões como o icônico Concorde conseguiam cruzar o Atlântico em menos de 3 horas. O problema é que o custo era altíssimo e o barulho da quebra da barreira do som limitou muito o sucesso comercial desse tipo de voo. Isso nos traz até hoje e para o futuro. A nova grande fronteira é a sustentabilidade. Projetos como o Solar Impulse, que voa só com energia solar, estão mostrando que um voo limpo e silencioso é possível. A busca agora é por uma aviação com 0 emissões. A evolução da tecnologia é fascinante, mas o impacto do avião vai muito além da engenharia, né? Ele simplesmente redesenhou o nosso mundo.
Vamos voltar um pouquinho aos números, porque eles mostram essa escala de um jeito incrível. Mais de 4 bilhões de passageiros e mais de 200 bilhões de toneladas-quilômetro de carga por ano. O avião é, sem dúvida, a espinha dorsal da economia e da conexão global hoje em dia. E essa transformação toda foi liderada por aviões que se tornaram ícones. Desde o pioneiro Comet, passando pelo revolucionário Boeing 707, até os gigantes que definiram gerações, como o 747 Jumbo Jet e o Super Jumbo Airbus A380. Cada um deles foi um passo para deixar o mundo um pouco menor. É importante a gente lembrar também que o avião tem um lado sombrio. Sua velocidade e seu alcance fizeram dele uma ferramenta de guerra decisiva, mudando para sempre o jeito de se lutar e a estratégia global. E então, depois de pouco mais de um século, a gente saiu de um pulinho de poucos segundos no ar para um mundo onde cruzar oceanos é rotina. E isso nos deixa com a pergunta: o que vem agora? Será que são os voos hipersônicos, a aviação elétrica ou algo que a gente nem consegue imaginar ainda? Uma coisa a história do voo nos ensina: o céu nunca foi o limite.